Se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que você imagina que a retirada da chupeta da vida da criança pode não ser algo tão simples, nem pode ser feito sem pensarmos em como conduzir isso sem gerar nenhum sofrimento ou consequências negativas para a criança, certo? E é importante mesmo nos lembrarmos que sempre que nos deparamos com algo que provoca sofrimento na criança, resistências, ou estamos de frente com algum comportamento, um hábito difícil de manejar, de lidar, provavelmente estamos lidando também com alguma necessidade básica de desenvolvimento da criança. Algo que não pode mesmo ser banalizado ou reduzido a um guia de X passos para eliminar um comportamento. O que sim pode deixar lacunas mais difíceis ainda de serem preenchidas depois. Vale lembrar que nenhuma interferência do adulto em necessidades de desenvolvimento da criança é livre de algum efeito mesmo, alguma consequência agora ou mais lá na frente. Então é justamente sobre a chupeta, o papel que ela acaba ocupando na vida da criança e a maneira como podemos conduzir a retirada dela é que vamos falar no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Eu sou a Carol Janeiro, eu sou psicóloga, sou mãe do Lucas e do Davi que está aqui na minha barriga e por aqui a gente fala bastante a respeito de desenvolvimento infantil, criação de filhos, maternidade e principalmente depois que eu fiz o vídeo do meu relato de amamentação até o desmame do Lucas, o meu primeiro filho. Se você ainda não viu esse vídeo, é um anterior a esse, dá uma olhada lá e eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo também. Depois desse vídeo eu recebi algumas dúvidas em relação ao uso e a retirada da chupeta, né, nos bebês, nas crianças, porque eu contei por lá do risco, né, de desmame precoce dos bebês que ainda mamam no peito e fazem em paralelo o uso de bicos artificiais, como a chupeta, por exemplo, que foi algo que aconteceu com a gente por aqui, né, quase aconteceu um desmame precoce do Lucas aos 2 meses de idade por conta disso, e eu na época ainda não tinha informações suficientes a respeito desse assunto, mas a gente sabe que esse não é o único risco, a única interferência aí para criança no uso da chupeta especificamente, que é o que a gente está falando aqui, mas esse também nem é o foco desse vídeo. Falar, né, sobre os riscos, os malefícios do uso de bicos artificiais, isso pode até ser tema para uma outra oportunidade, mas o fato é que quando a gente se depara com uma consequência evidente, presente ali na vida da nossa criança e que fica claro pra gente que é por conta do uso da chupeta, como aconteceu com a gente por aqui, a gente pode se desesperar, tentar retirar a chupeta o mais rápido possível ali para tentar reverter o problema, ou até mesmo, e essa é uma dúvida que eu recebo bastante também, que é sobre as crianças maiores, né, de 2, 3, 4 anos ou mais, até que ainda fazem o uso da chupeta, e a gente quer retirar a chupeta da vida delas por acreditar que já tá bom, que elas já estão grandes, que já está na hora de parar de usar a chupeta. Então tem 3 coisas muito importantes que você precisa saber sobre a retirada da chupeta da vida da criança na prática, que são: qual é o lugar que a chupeta ocupa na vida da sua criança especificamente, como retirar a chupeta de uma criança que ainda é amamentada e como retirar a chupeta de uma criança que já não mama mais no peito. Então já vamos para a primeira delas. A gente precisa falar sobre o lugar que a chupeta ocupa na vida da criança. Como assim lugar? Bem, uma vez que nós decidimos oferecer, né, apresentar a chupeta para a criança, temos que lembrar que ela pode ocupar lugares muito importantes em processos básicos da criança, como por exemplo, iniciar o sono, regular as emoções, ou seja, se acalmar, se sentir segura, buscar conforto diante de incômodos não só emocionais, mas físicos também, acalmar medos, frustrações. Então não se trata apenas de um hábito banal, ainda que não seja uma maneira natural, né, de se chegar a esses processos que eu citei, porque sabemos, né, de novo, dos inúmeros malefícios que o uso da chupeta traz também para a criança em paralelo, inclusive no desenvolvimento orofacial, o risco de desmame precoce pela confusão de bicos, a qualidade do sono e problemas relacionados ao sono, como roncos, apneias e outras intercorrências na respiração. Apesar de tudo isso, o fato é que sim, a chupeta
foi apresentada e agora faz parte da vida da criança. E uma vez apresentada, ela pode sim fazer o papel de preencher esses espaços dessas necessidades básicas e emocionais que eu citei para vocês. É por isso que a sua retirada não pode ser banalizada a um método abrupto, repentino, no caso das crianças que não mamam mais no peito. Eu já vou explicar essa diferença daqui a pouquinho. Muito menos relacionada com prêmios, chantagens, punições, recompensas, negociações ou até mesmo envergonhar a criança porque ela ainda usa a chupeta. Não é uma questão de decisão ou de força de vontade da criança. Então até aqui você já sabe o que não fazer para retirar a chupeta da criança, né? Nada de oferecer para o Papai Noel em troca de presentes, oferecer dinheiro, oferecer para fada, muito menos coisas como passar algo ruim ali com gosto ruim na chupeta, dizer que estragou, sumiu, perdeu, jogou no lixo, enfim. Eu mesma já encontrei por aí dicas péssimas, como por exemplo colocar alguma coisa ali na chupeta e dizer para a criança que encheu de bichinho. Coisas assim não vão ser respeitosas de maneira alguma com a criança. E pior que isso, a criança pode até não querer a chupeta ali naquele momento ou aceitar a negociação, pode até concordar em não usar, mas isso não significa necessariamente que a criança não precisava mais dela, que aquele espaço ali foi preenchido. A gente não vai poder garantir isso. E a consequência disso pode ser outros efeitos no comportamento, nas emoções daquela criança, já de imediato ou em médio e longo prazo, como o desenvolvimento de outros hábitos nocivos para compensar aquela falta, né, aquela lacuna que ficou ali, compensar a ansiedade, a saudade da chupeta, desde roer as unhas até puxar o cabelo, por exemplo, até mudanças de comportamento, como reclusão, resistências, a criança se isolar mais, ficar mais irritada, ou mais calada, mais triste, descontar em outras coisas, né, para tentar compensar justamente. Enfim, não dá para prever que um método assim, né, escolher esse tipo de abordagem com a criança vai ser livre de consequências para ela. Mas então, Carol, se eu sei que a chupeta tem malefícios para o desenvolvimento da criança e até mesmo riscos aí para a amamentação e eu quero tirar ela da vida da minha criança, do meu bebê, como que eu posso fazer isso então de uma maneira respeitosa, sem gerar outros sofrimentos ou outras consequências negativas para ela? São justamente esses os próximos pontos que a gente vai conversar. Então vamos por partes e dividir em duas situações. A primeira delas, como retirar a chupeta no caso de um bebê, de uma criança que ainda é amamentada no peito. Nesse caso, especificamente, podemos sim fazer a retirada repentina da chupeta da vida da criança e substituir o uso da chupeta pelo peito. Lembra que já comentamos aqui em outras oportunidades, em outros vídeos, que o bebê não mama só por fome? Ele faz inclusive o que chamamos, né, no peito de sucção não nutritiva. Ele busca na amamentação saciar necessidades também como conforto, segurança, carinho, vinculação, regular as suas emoções, né, ou seja, se acalmar. Está chovendo por aqui, vocês provavelmente vão ouvir o barulhinho de chuva no fundo. E quando o bebê faz uso da chupeta, ele está justamente buscando nela saciar essas outras necessidades também, né? Que não são só fome. E tudo isso, como é suprido pelo peito na amamentação, pode ser acolhido e saciado sim nesse momento de retirada da chupeta. Porque daí sim nós podemos garantir que o bebê não vai ficar desamparado nas suas necessidades de sucção, sucção não nutritiva, porque o peito vai fazer esse papel. É claro, tá? Isso não significa que pode ser um processo simples, fácil, ainda mais se a criança já era muito apegada com a chupeta. Pode ser sim que alguns bebês sintam mais essa falta no início, ainda mais quando já tinha ali algum sinal de confusão de bicos acontecendo. E nesse caso eu super recomendo que você busque ajuda profissional. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns profissionais que podem te ajudar nesse processo, se é o seu caso. Uma boa consultora de amamentação, outros profissionais que sejam pró-aleitamento, que sejam atualizados em relação a isso, que entendam a respeito de confusão de bicos e não relativizem o uso dos bicos artificiais durante a amamentação. Reforçando também que no início isso pode significar uma demanda muito maior do bebê pelo peito, então um cansaço maior para a mãe também,
né? Uma entrega maior por conta dessa demanda que pode sim aumentar nesse início, mas o esperado é que também ao longo do tempo isso se normalize e a gente também encontre outras formas de acalmar as necessidades emocionais do nosso bebê. Próximo ponto, como retirar a chupeta de um bebê, de uma criança que já não é mais amamentada, né? Que já não mama mais no peito. Nesse caso, o foco precisa ser em diminuir as nossas expectativas de tempo, acolher com ainda mais presença e contato as necessidades emocionais da nossa criança, e estando fisicamente mesmo disponível o máximo possível, porque agora somos nós que vamos fazer para a criança esse papel ali de suprir todas essas necessidades que o uso da chupeta supria para a criança. Mas é importante lembrar também que nesse processo, né, desse caso específico das crianças que já não tem mais o peito ali, né, pra gente incluir, substituir ao uso da chupeta, não seremos nós os protagonistas dessa retirada, né, de decidir o momento ideal de tirar a chupeta ali da vida da criança, mas ela vai ser deixada pela criança como uma decisão dela assim que ela sentir que não precisa mais da chupeta. E isso pode sim ser feito, pode sim ser conduzido na prática, e eu já vou dizer para vocês como. Frisando que antes dos 3 anos de idade isso é um pouco mais difícil de ser feito por conta da maturidade de desenvolvimento, tanto emocional quanto cognitivo da criança mesmo, né? Por conta das habilidades dela de conseguir compreender o que a gente está tentando fazer ali, o que a gente está tentando conduzir com ela. Então, a partir dos 3 anos de idade, esse processo fica mais simples, tanto para nós quanto para a criança, e pode ser bem menos complexo. Por volta dos 3 anos de idade, a criança ela já tem uma habilidade maior em compreender alguns combinados. Então, uma estratégia muito bacana é vocês combinarem um local específico para o uso da chupeta. E nesse local ali, que pode ser o cantinho da chupeta, você pode até dar um nome legal ali só entre vocês para esse cantinho específico, né, para esse espaço especial. É um espaço onde não pode ter mais nada. A criança só vai para lá para fazer o uso da chupeta mesmo, só para chupar a chupeta, e não pode ter outras distrações como TV, brinquedos, atividades. É só a criança, a chupeta e a gente também pode estar lá com a criança junto nesse momento, se ela quiser. E lembre de não fazer isso em tom de punição, né? Então, se a criança quiser usar a chupeta, né, a gente usar isso aí como uma maneira de constranger ou de punir a criança, né? Dizer, então vai ter que ir lá pro cantinho da chupeta e para de brincar agora e só vai lá pra... Não é isso, tá? Não é punição. A ideia é justamente reforçar que lá é um cantinho especial, exclusivo, só para chupeta. E por que fazemos isso? A ideia aqui é focar na redução do uso da chupeta durante os momentos do dia e fazer com que a criança preste atenção no que ela está fazendo, no uso ali da chupeta. Então ela não vai ficar ali com a chupeta em outros momentos do dia, durante as brincadeiras ela não vai usar a chupeta enquanto ela brinca, enquanto ela faz uma atividade, enquanto ela assiste um desenho, um filminho. Ela não vai estar distraída dessa ação, fazendo uso ali, né, chupando a chupeta sem perceber que ela está fazendo isso. Ela vai ter o que a gente chama de atenção plena ao que ela está fazendo. E isso contribui muito para a redução do uso da chupeta de forma gradativa e respeitosa, porque ela vai precisar parar tudo que ela está fazendo, né, interromper ali as brincadeiras, as atividades dela, caso ela queira usar a chupeta mesmo, e ela vai precisar decidir se o desejo dela em usar a chupeta mesmo é um desejo válido naquele momento, né, se ele é legítimo, se ele é tão intenso ao ponto dela querer parar ali o que ela tá fazendo pra ir chupar a chupeta. E se for mesmo, tudo bem, ela pode ir pra lá, pra aquele cantinho especial e fazer aquilo naquele momento com toda a atenção voltada pra esse uso da chupeta, né, e ela não vai usar em outros momentos em que ela não queria tanto, né, que ela não tinha tanto essa necessidade, mas que ela já estava habituada a ficar sempre com a chupeta ali, né, de novo, durante as brincadeiras, durante um filminho, um desenho, outros momentos do dia. De novo, tá? Não use isso em tom de punição. Se a criança pedir pra usar a chupeta, você pode dizer algo como, então vamos lá pro nosso cantinho da chupeta, pro nosso cantinho especial da chupeta. E você também, em paralelo, pode ir tentando estratégias como distrair a atenção da criança quando ela pedir pra usar a chupeta. Então, por exemplo, na primeira vez que ela pedir, você pode tentar oferecer alguma brincadeira ou algo diferente pra fazer ali com ela, algo que seja empolgante pra ela, que seja interessante. Mas se a criança continuar pedindo, não fica ali insistindo muito tempo e não deixa a criança sofrer pedindo pra usar a chupeta, né? Se ela realmente quiser usar, a gente conduz a criança até o cantinho da chupeta, fica com ela lá se ela quiser e deixa que ela use. É só confiar no processo.
para quando estamos fora de casa, né, um ambiente diferente, não tem o cantinho ali, né, que vocês já definiram como o cantinho do uso da chupeta, vocês podem combinar assim que chegarem ao local onde é que vai ser ali o cantinho do uso da chupeta, para caso ela quiser fazer o uso também. Então, assim que chegar, já combina com a criança, ó, ali vai ser o nosso cantinho da chupeta, se você quiser, você me pede e a gente vai para lá, combinado? Quanto mais a criança cresce, né, quanto mais ela tem aí maturidade de desenvolvimento cognitivo, social, mais ela vai se interessando pelo ambiente, pelos estímulos no ambiente, pelas brincadeiras, pelas pessoas, pelas interações, e menos ela vai necessitando mesmo do uso da chupeta. Então, por isso que essa estratégia, né, de focar ali a atenção plena no que ela tá fazendo, no uso da chupeta, pode ajudar muito a reduzir sim o uso, até eliminar por completo o uso dessa chupeta, porque a criança vai perdendo de fato a necessidade ali aos poucos e vai transferindo para outras coisas, para outras situações, para outras pessoas, maneiras de suprir as suas necessidades emocionais. E isso vem através de outros recursos que a criança vai aprendendo, vai absorvendo ali na interação, na vivência com a gente, outros recursos e habilidades de regulação emocional que antes eram supridos pela chupeta. Mas, gente, é muito importante eu reforçar de novo que a gente precisa nesse processo aí deixar a nossa expectativa de lado, porque às vezes a gente pensa que não, já é a hora, tem que ser agora, já tá muito grande, mas a gente tem que lembrar também que fomos nós que decidimos oferecer a chupeta na vida da criança, né? Ela não conhecia, ela nem sabia o que era isso, né? Ela não pediu para começar a usar uma chupeta, na imensa maioria dos casos, né? E nós decidimos apresentar essa chupeta na vida dela. Agora ela assumiu, como a gente vem conversando ao longo desse vídeo, agora ela assumiu um papel especial, importante ali na vida da criança, nas necessidades emocionais dela. Então, por isso que a gente precisa sim deixar a nossa expectativa com a hora, né? Com o tempo que a criança vai levar para deixar em definitivo essa chupeta e focar na criança, focar nas necessidades dela e no desenvolvimento das habilidades emocionais dela nesse processo todo. A criança é um ser humano e o desenvolvimento dela tá todo interligado. De novo, não tem como a gente interferir em uma necessidade básica ali de desenvolvimento e garantir que isso não vai ter nenhum efeito negativo em curto, médio, longo prazo. E o outro ponto muito importante de reforçar é que eu já falei sobre isso nesse vídeo, mas de novo, quando a gente decide retirar a chupeta da vida da criança, somos nós é que vamos suprir, né? Somos nós é que vamos fazer esse papel de saciar as necessidades emocionais que eram supridas pela chupeta. Então, nós vamos sim ter que estar mais presentes, que suprir mais a demanda da criança por atenção, sim, as necessidades emocionais dela, sim. Então, nós temos que ter essa consciência e essa disposição para isso, porque isso vai ser muito importante agora, nesse momento, para a criança, que é muito delicado, né, e que pode demandar sim tempo. Então, de novo, diminui a expectativa, porque a criança pode ser que ela encontre ali recursos emocionais e deixe de necessitar mesmo a chupeta em poucas semanas, às vezes em alguns meses, às vezes pode levar mais tempo do que a gente está imaginando, e sempre vale a pena buscar ajuda se você tá passando por alguma dificuldade maior nesse sentido, nesse processo todo com a sua criança. Se você precisa de mais orientações, é importante sim você buscar um apoio, né, uma ajuda profissional para conduzir esse momento com a criança da melhor maneira possível. Então busque de novo, né, profissionais atualizados, humanizados, que entendam e valorizem, né, e olhem para o desenvolvimento global da criança, não só físico, né, mas também o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento cognitivo, as necessidades psicológicas da criança, as necessidades de vinculação, enfim. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha respondido as suas dúvidas em relação a esse tema. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que a gente continua esse bate-papo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like pra mim aí no vídeo, é super importante para me ajudar a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos assuntos. Um super beijo e até o próximo. Tchau!